Pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos fazer outra aula bacanérrima que vai envolver novamente o conceito de limite lateral. Por isso, não se esqueça, antes de assistir essa aula, assista a aula de número 24. É muito importante para entender o conceito. E assista também a aula número 25. Por quê? Na aula 25 nós tratamos sobre o limite de 1 sobre x, com x tendendo a zero. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o limite de 1 sobre x ao quadrado, com x tendendo a zero, ok? É muito tranquilo de se resolver, nós vamos fazer o mesmo passo a passo que na aula anterior, mas só que nós vamos ter uma surpresa no final, ok? Primeira coisa, vamos tentar resolver isso aqui por aquele método conhecido, né? O pulo do gato. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 1, vou copiar, e no lugar do x, o que eu vou pôr? O zero, porque o x está tendendo a zero. Então eu vou colocar o zero no lugar do x. 0 ao quadrado é igual a zero. E mas só que, lembra que eu falei na aula passada? 1 dividido por zero, quanto que é? Não, gente, não é zero. Ninguém sabe quanto que é 1 dividido por zero. Nem o Einstein descobriu quanto que é 1 dividido por zero. Parece até meio bizarro isso, né? Mas é verdade. Einstein, Newton, pensa nos grandes gênios. Ninguém descobriu. E por isso nós falamos que isso aqui é uma indeterminação. Justamente porque ninguém sabe determinar o quanto que isso vai dar, o que seria isso, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Como é que nós vamos resolver isso então? Vamos pensar nos limites laterais. Ou seja, o x está tendendo a zero. Não é verdade, pessoal? Então nós vamos se aproximar do zero pelo lado direito e também vamos nos aproximar do zero pelo lado esquerdo. Toda vez que nós nos aproximamos aí pelo lado direito, nós estamos falando do limite lateral direito, que é representado com um maisinho aqui em cima do zero. Fica limite de 1 sobre x ao quadrado com x tendendo a zero mais, ou seja, nós estamos calculando o limite pela direita. E quando nós vamos calcular o limite pela esquerda, nós chamamos de zero menos. Ok? Olha só, pessoal, não esquece de assistir as aulas de limites laterais antes, hein? Muito bem. Nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos também calcular o limite de 1 sobre x ao quadrado com x tendendo a zero menos, ou seja, o limite pelo lado esquerdo. Olha que bacana. Para fazer isso, vamos começar com a nossa querida tabelinha, para depois montarmos um gráfico. E nós vamos dar início com o limite do lado direito. Então nós estamos lá, belo e fresco, andando aqui pelo lado direito em direção ao zero, porque o x tende ao zero. Qual é o primeiro valor que a gente encontrou? 0,5. Vou pegar esse 0,5 e jogar lá na tabela, ok? Muito bem, vamos continuar. Vamos se aproximar mais do zero. E mais, e mais, e mais, e mais. E de repente, encontrei mais um valor, 0,25. Jogo lá na tabela. Não adianta, eu vou continuar. Vou chegar mais perto do zero. Vou me aproximar mais do zero. E quem eu encontrei? Olha só, o 0,1. Vou me aproximar mais, pessoal. Eu não escrevi aqui simplesmente pelo fato que não cabia, ok? Mas vou me aproximar mais ainda. Ó, 0,01. Quero chegar mais perto do zero. 0,001. Mais perto ainda. 0,0001. Vou chegar mais perto ainda, pessoal. 0,00001. Nós chegamos bem pertinho do zero, não é verdade? Mas poderíamos chegar mais perto ainda, colocar tipo 0,00000000001. Mas não cabe na tabela, ok? Então vamos parar por aqui. E aí nós vamos começar a resolver. Vamos encontrar os valores aí de f de x, que é a nossa função. Primeiro, qual que é a nossa função? É 1 sobre x ao quadrado. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o número 1, copiar. E no lugar do x, nós vamos colocar os valores da tabela. Aqui, por exemplo, o primeiro. O x não vale meio, então eu vou colocar meio lá no lugar do x. E aí, pessoal, quanto que é meio ao quadrado? Meio ao quadrado é igual a 0,25. Aí é só fazer 1 dividido por 0,25. Isso é igual a 4. Olha só que bacana. Vamos fazer mais um exemplo? Então vamos lá, ó. Coloquei lá meu número na tabela e já botei minha função aqui. Olha só que bacanérrimo, pessoal. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar a segunda linha, que é 0,25. O x está valendo 0,25, então eu vou pegar ele e jogar lá no lugar do x. E vou resolver isso aqui, pessoal. Quanto que é 0,25 quadrado? É igual a 0,0625. E quanto que será que é 1 dividido por 0,0625?
Isso é igual a 16. Vou lá e jogo na tabelinha. Vocês vão fazer isso com todos os números que estão aqui. Ironicamente, eu fiz os mais difíceis, porque esses números aqui são mais fáceis de realizar. Ok? Então vamos pegar aí o 0,1, colocar no lugar do x, elevar ao quadrado e fazer 1 dividido por esse valor, que vai ser igual a 100. Vou fazer a mesma coisa com todos os outros, e os resultados são os seguintes: 10.000, 1 milhão, 10 à oitava, 10 à décima. O que é isso? Não coube na tabela. E aí o que significa 10 elevado à oitava? 10 elevado à oitava é só você colocar o número 1 e colocar 8 zeros depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É exatamente isso que significa 10 à oitava, ou seja, 100 milhões. Uau, que número grande! E 10 elevado a 10? 10 elevado a 10 eu vou colocar o número 1 e 10 zeros depois. Faz isso em casa para ver que número grandão vai dar. Muito bem. Olha só que bacana, pessoal. Vou montar o meu gráfico, certo? Eu tenho aqui, os meus valores. Aqui eu coloquei 10 à sexta. Observe que 10 à sexta é a mesma coisa que 1 milhão. Eu só coloquei 10 à sexta para diminuir aí o tamanho, o espaço que eu precisar usar. Então, meu f de x, estão aqui os valores. Pode ver que quanto mais alto, maiores são os valores. E no x também, eu tenho aqui 0,5 e eu estou me aproximando cada vez mais do zero. Então vamos começar a montar a tabela. Quando x é 0,5, o meu f de x é igual a 4. Marquei meu pontinho. Quando x é 0,25, meu f de x é 16. Marquei o pontinho. Quando x é 0,1, meu f de x é 100. Marquei o pontinho. Quando é 0,01, meu f de x é 10.000. Estou acompanhando aqui a tabela. Marquei o pontinho. Quando é 0,001, meu f de x, marquei 0,01, meu f de x é igual a 10 à sexta, que é 1 milhão. Marquei o pontinho. E eu vou fazer isso aqui com todos os valores da tabela. E vou traçar o meu gráfico. Olha que bonito. Até parece uma pista de skate, não é verdade? Olha só aquelas rampas radicais, né? Limite é um negócio muito radical. Você vai chegar no limite. Muito bem. Vamos entender o que está acontecendo aqui, Nós estamos calculando quem? O limite de 1 sobre x ao quadrado com x tendendo a 0 mais. Ou seja, nós estamos calculando o limite lateral direito dessa função aqui. E observe, eu estou me aproximando do zero. X tende a 0. Então eu estou vindo nessa direção. Ok? Então acompanha comigo. Quanto mais eu me aproximo do zero, mais vai subindo aqui, Uhul! Olha só que beleza! Tô subindo. Nossa, ficou torto pra caramba, né? Pera aí. Eu tô subindo cada vez mais. Então, observe. Quanto mais próximo do zero eu chego, maior é o número. Por exemplo, 0,00001. O f de x deu quanto? Deu 10 elevado à décima. Isso aqui eu arrisco dizer que são 10 bilhões. Não tenho certeza, ok? Precisa colocar os zeros bonitinho e colocar os pontos para verificar isso. Mas assim, no chutômetro acho que são 10 milhões, mas não tenho certeza. É um número muito alto. Ou seja, quanto mais perto do zero eu chego, maior vai ficando aqui o meu número. Certo? Vou repetir. Quanto mais próximo do zero eu chego, mais cresce esse número. E chegamos aí a um número gigantesco. Não é verdade? 10 oitavas são 100 milhões. E esse número vai continuar crescendo. Você nunca vai chegar no zero, você vai chegar no limite. Quer dizer, você está indo no limite, na direção do limite, mas você nunca vai encostar no zero. Imagine que o zero dá choque. Você nunca vai encostar no zero. Então, o que acontece? Você vai chegar muito perto. Por exemplo, 0,0000000000001. O número do f de x vai dar gigantesco. Então, o que está acontecendo com o meu limite lateral direito de 1 sobre x ao quadrado? Ele está tendendo ao infinito. Quanto mais próximo do zero eu chego, maior é o meu número. Ele tende ao infinito. O que é o infinito? Eu dei o exemplo na aula anterior. O infinito, imagina um número gigantesco, maior que você possa imaginar. O infinito é muito maior do que isso. Porque o infinito não tem fim. É um número que não tem fim. Você não consegue nem imaginar que número possa ser esse daí, esse infinito. Ele não tem fim. Ele é gigantérrimo, digamos assim. E você nunca vai chegar no final dele.
ok? E por que mais infinito? Porque é um número positivo. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter que resolver essa questão com o limite lateral esquerdo agora, da função de 1 sobre x ao quadrado, o limite tendendo a 0 menos. 0 menos é igual a lateral, limite lateral esquerdo. E lá estou eu fazendo mímica de novo. Tá, ok. Eu fico gravando aula olhando para o monitor e fazendo mímica, assim, para te explicar melhor a questão, né? Parece um tonto aqui fazendo um negócio aqui, mas tudo bem. Vamos voltar à aula. Eu tenho aqui a minha flechinha, acompanhe. Eu estou andando em direção ao zero, porque o meu limite está tendendo a zero pelo lado esquerdo. Eu estou no lado esquerdo, não estou? Eu estou tendendo a zero. Vamos lá. Achei quem? Menos meio. O lado esquerdo do zero é negativo. Menos meio. Vou continuar. Quem eu encontrei agora, pessoal? Eu encontrei menos 0,25. Boto lá no gráfico. Vou continuar. Vou me aproximar cada vez mais do zero. Pelo lado esquerdo, que esse é o limite lateral esquerdo. Estamos calculando ele. E nós chegamos em quem? Menos 0,1. Dá para chegar mais perto do zero? Dá. Vamos nessa, pessoal. Vamos lá. A gente consegue. Opa, menos 0,01. Mais um pouco. Vai. Menos 0,001. Vamos lá, pessoal. Mais um pouquinho, vai. Menos 0,0001. Vamos lá. Dá para chegar mais perto? Menos 0,00001. Daria para chegar mais perto do que isso? Dá. Você pode chegar infinitamente perto, ok? Por exemplo, menos 0,00000000001. Ok, mas não cabe na tabela, então parei por aqui. O que nós vamos fazer? Vamos começar a resolver isso. Primeiro, vamos pegar a nossa função, que é 1 sobre x ao quadrado. Isso vai ser igual a... Vou colocar aqui o número 1. E quem que vai ficar na parte de baixo aqui? O meu x ele está valendo menos meio. Então, vou colocar menos meio no lugar do x. Não se esqueça que ele é elevado ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado sempre será positivo. Então, menos meio ao quadrado vai dar um resultado positivo. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 0,25. Menos meio elevado ao quadrado é 0,25. Isso é igual a 1 dividido por 0,25 é igual a 4. Botei na tabela. Vamos fazer mais um para fixar? Então vamos lá. Peguei a minha função, 1 sobre x ao quadrado, que é igual a 1 dividido por, que é o meu próximo, menos 0,25. Botei ele aqui. Mas só que ele está elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quanto, pessoal? A 1 sobre 0,0625. E quanto que é isso, pessoal? 1 dividido por 0,0625. Isso é igual a 16. Vou botar na tabela. Não se esqueça, todos esses números são negativos. Mas como está elevado ao quadrado, quadrado é 2, é um expoente par, ele sempre será positivo. Regrinha de potenciação, hein, pessoal? Não vai xingar o limite por causa disso, não. Isso é potenciação. Muito bem. Qual é o próximo passo? Continuar preenchendo a tabela. Eu não vou ficar resolvendo todas essas continhas aí. Você vai fazer aí na sua casa, na ponta do lápis, na calculadora, enfim, para treinar. Muito bem. Então, eu vou pegar o menos 0,1, colocar no lugar do x, elevar ao quadrado. Eu vou pegar 1 dividido por esse valor. Esse processo que a gente fez aqui. Isso vai dar 100. O próximo, 10 mil. 1 milhão. Que seria aqui 10 elevado à oitava, que são 100 milhões. E por final, 10 elevado à décima. Poxa, mas esses valores não estão iguais àquele outro gráfico? Peraí. Calma. A gente chega lá. Muito bem, vamos construir o que? No nosso gráfico, olha, temos aqui os valores de x. Eu estou me aproximando de x pelo lado esquerdo. Quanto mais eu vou aqui, eu estou no lado esquerdo, estou me aproximando de x. E aqui são os meus valores de f de x. Vamos montar o gráfico, ó, bem rapidinho, hein? Quando x é menos meio, f de x é 4. Quando x é... Coloquei meu pontinho. Quando x é menos 0,25, meu f de x é 16. E assim vai, pessoal. Tem a tabela aqui do lado. Você pode ir conferindo. Eu estou marcando ponto a ponto aí do nosso gráfico, ok? Para nós montarmos aí bonitinho o nosso gráfico. Marquei todos os pontos conforme aqui a tabela. Você pode conferir aí, certo? Peguei o valor da tabela e marquei aí as retas. Marquei o nosso ponto e construí o nosso gráfico. Olha que belezoca. É uma pista de skate também, não é verdade? E olha só, nós estamos calculando o limite
de 1 sobre x ao quadrado, com x tendendo a 0 menos. Ou seja, nós estamos calculando o limite pelo lado esquerdo. E olha só, nós vamos se aproximar de 0. Quanto mais eu me aproximo de 0, maiores são os valores. Olha só, menos 0,00001. É muito pequenininho esse valor. E já deu um f de x gigantesco. Se eu me aproximar mais do zero, eu vou chegar a um valor maior ainda. Quanto mais perto do zero, ó, pode ver, quanto mais perto do zero eu vou chegando, maiores são os meus valores. Então, tá vendo? Dá para perceber que eu posso chegar infinitamente perto do zero, chegar muito pertinho dele. E os meus valores de f de x, o que vai acontecer? Eles estão tendendo ao infinito. Infinito positivo porque é um número positivo. Muito bem, o que eu vou fazer agora para vocês? Como cortesia, eu vou montar os dois gráficos para você ver o comportamento dessa função. Aqui do meu lado direito, eu estou montando meu gráfico do meu limite lateral direito. Ele está do lado direito por coincidência, ok? Não é sempre assim não. Muito bem, eu tenho 1 sobre x ao quadrado. Gente, eu falei o gráfico, deixa eu me explicar melhor. O gráfico aqui, ele ficou do lado direito do eixo aqui f de x, tá? O limite varia conforme o que acontece. Se eu tivesse pedido o limite de x tendendo a menos 10, esse meu gráfico ficaria aqui do lado esquerdo. Limite lateral direito significa que eu estou à direita do número que eu estou tendendo. Estou tendendo a zero, então eu estou à direita do zero. Certo? Então eu estou aqui construindo meu gráfico bonitinho. Qualquer dúvida, assiste a aula lá de limite lateral, que vai esclarecer totalmente as suas dúvidas. E aí eu construí meu gráfico bem bonito, que nós já sabemos que ele está tendendo ao infinito positivo. E no meu caso aqui do limite de 1 sobre x ao quadrado com x tendendo a 0 menos, ou seja, o meu limite lateral esquerdo. Bem, vamos construir o gráfico. É o mesmo gráfico que a gente construiu agora há pouquinho. Montando aí, seguindo aquela tabelinha, montei meu segundo gráfico. O que acontece aqui, pessoal? Esse limite também está tendendo ao infinito. Opa, os dois limites estão tendendo ao infinito? Exatamente, vamos escrever isso aqui na telinha. Ó. O limite de x tendendo a 0 mais, o limite lateral direito tende ao infinito. O limite ao lateral esquerdo tende ao infinito. Então, qual é o limite da minha função? Se os meus dois limites laterais são iguais, o limite da minha função é igual também. Ou seja, quando o limite lateral esquerdo for igual ao limite lateral direito, eu estou falando natural, desculpa, é lateral, ok? O meu limite aqui vai ser igual aos limites laterais esquerdo e direito, ok, pessoal? É bem tranquilo essa ideia, mas é legal, se você está começando por essa aula, assiste a aula anterior, que é a de número 25, que acontece uma coisa incrível no final. E é muito importante para você treinar esse conceito de limite lateral, entender um pouquinho mais sobre limites, enfim, sobre o que acontece nesse mundo. Na próxima aula, eu vou fazer um exemplo de aplicação com essas histórias desses limites aí, que eu estou ensinando para você, tendendo aí ao infinito, esses parafernália que eu ensinei na aula passada e essa aula aqui, ok? Então eu te vejo na próxima aula, que é um exemplo muito importante que pode cair na sua prova, inclusive, ok? Um grande abraço, até mais, fique com Deus.